todos deveriam ser salvos, por que não são? A salvação, Brasil, deveria ser para todos, indistintamente. A salvação não deveria ter sequer regras para ser acessadas. Todos, unanimemente, deveriam gratuitamente receber a salvação sem precisar do exercício da fé. Hoje eu vou falar exatamente sobre este assunto soteriológico, armatiológico e salvífico. Por que Cristo morreu? Mas por que não salvou a todos gratuitamente? Não deveria ser assim? E por que não foi? Então fica comigo porque eu te conto tudo isso e muito, muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Pois bem, Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande, é um prazer, na verdade, é um privilégio ter você aqui, ter a sua presença aqui, ter a sua participação. Muito, muito obrigado mesmo por sua preferência, pela confiabilidade que você dá ao nosso canal, pela credibilidade. Eu sou o Jason Ferrer, muito prazer, eu sou apresentador do canal Além da Fé e por isso é uma honra receber você aqui. Eu fico muitíssimamente agradecido a todos vocês que compartilham os meus vídeos, a vocês que curtem, comentam, a vocês que nos ajudam para que o nosso canal, porque o nosso canal ainda é pequeno, nós não temos ainda condições de sustentá-lo por si só. Ainda não há essa possibilidade, mas um dia talvez nós teremos essa possibilidade. Então, muito obrigado a você que é membro do nosso canal, você que gosta do nosso canal. A você que diz, poxa, não vou ficar só de palavras com você e de elogios. Não, eu vou te ajudar. Então, muito obrigado a você. Outra coisa, eu não estou mais pedindo para que as pessoas se inscrevam no meu canal, porque é o seguinte, não adianta nenhuma pessoa pedir. Porque a pessoa pede, fala, deixa a inscrição, deixa o like, deixa isso, se inscreva. E a pessoa não se inscreve porque ela não quer se inscrever. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca, exatamente isso, uma troca. Como é que vai acontecer? Eu produzo desse lado um conteúdo e você do outro lado que quer receber esse conteúdo, você só se junta à nossa família, você se inscreve no nosso canal. E aí, assim, você recebe na íntegra todos os conteúdos que lançarmos por aqui. Combinado desse jeito, então? Então, se você gostar, se você gostar do nosso conteúdo, então você se inscreve, porque se você não se inscreve, o vídeo perde, o vídeo se perde de você. O YouTube não te recomenda esse vídeo mais, porque você assistiu tal, mas talvez não deixou um like, não se manifestou, não disse nada, então pode ser que você perca o meu canal de vista. E para isso não acontecer, então você pode se inscrever agora mesmo, tá bom? Bom, Brasil, no assunto de hoje eu quero dizer para você, logo na lata, logo na bucha, sem ficar de rodeios, porque eu odeio entrar no canal para ficar o cara o tempo todo rodeando. Então, eu quero ser objetivo o máximo possível, sabe, ser transparente o máximo possível. A salvação, Brasil, deveria ser para todos, todas as pessoas. Não precisaria a pessoa chegar para aceitar Jesus. Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador da minha vida e perseverar ainda para ser salvo. Ou Deus eleger somente algumas pessoas para serem salvas, como diz alguns livros, né, de calvinistas e por ali se vai. A salvação não deveria ter regras para ser acessada. Isso é verdade. Isso deveria ser verdade, deveria ser o centro da nossa justiça. Todos, unanimemente, deveriam gratuitamente receber a salvação sem precisar do exercício da fé. Então, segundo a teologia cristã, todos, Brasil, todos pecaram. Mas pecaram como? Pecaram involuntariamente em Adão. Isso quer dizer, eu não precisei permitir que Adão pecasse, para eu pecar. Não, eu já me tornei pecador por causa de Adão. Quer dizer, todos caíram com Adão, tornaram-se miseráveis e estiveram debaixo do pecado. Por causa de quem? Por causa de Adão. E involuntariamente, Brasil, todos indistintamente nasceram sob o pecado. De geração em geração nascemos sob o pecado. Geração em geração nascemos sob o pecado. Desse jeito, sem ter a menor condição de levantar-se por si só. Então, nenhum ser humano, Brasil, pecou com Adão, pecou com Eva diretamente. Ninguém esteve lá no Jardim do Éden. Mas todos nasceram pecadores por causa deles. E isso não é justo. Como é que deveria ser justo uma coisa dessa? Então, a única forma de restaurar o ser humano seria através de um sacrifício, o sacrifício de Jesus, já que Deus adora sangue, já que Deus adora sacrifício, holocausto. Ele adora o cheiro da carne podre sendo queimada, ele adora isso, ele adora a morte. Então teve que sacrificar o filho dele. Mas entenda definitivamente uma coisa, Brasil. O sacrifício de Jesus é um sacrifício único para todos. Todos. Porque todos pecaram, não é verdade?
E se todos pecaram indistintamente? Se todos pecaram involuntariamente? Isso quer dizer, ele não pecou porque ele quis pecar. Ele já nasceu pecador. Então, se ele já nasceu pecador, a justiça, a coisa mais sensata a se fazer, seria uma oblação. Isso quer dizer, um único sacrifício que fosse totalmente agradável a esse ser sanguinário, né? A esse ser carnificeiro, a esse mortífero ser. Precisava de sangue, de morte, uma morte cruenta, para ele se sentir agradável, porque é um psicopata de primeira mão. Então esse psicopata disse, eu tenho que matar alguém, porque eu não consigo restaurar a minha justiça, não tem como restaurar o homem. Eu preciso matar alguém. Então vai ser tu, Jesus. Fala, eu? Você mesmo. Vai ser um cordeiro que eu quero matar, para que eu não mate todos aqueles seres humanos. E Jesus se ofereceu, assim como prometeu. É um Deus grego que morreu em nosso lugar. Que morreu não, que foi sacrificado em nosso lugar, porque ele não queria entregar a humanidade a Zeus. Então, para isso não acontecer, ele se entregou em nosso lugar, porque nós somos criaturas de Prometeu. Ele criou homens, mulheres, ele apresentou o homem, a mulher, os deuses, e por aí se vai. Toda uma história que Prometeu, o Deus criador dos seres humanos, é uma coisa impressionante a história dele, que parece muito com a história de Jesus. Então, a morte de Jesus deveria resgatar e salvar a todos que involuntariamente se corromperam em Adão. Agora como? Sem precisar do exercício da fé. Aí você fala, como, Jason? O camarada vai receber a salvação sem fé? Isso seria justiça. Se Jesus, Brasil, morreu e se ofereceu a Deus por nós, então nós não precisamos de fé. E nem tampouco aceitarmos Jesus por hipótese alguma. Porque assim como não dependeu de nós para pecarmos, não dependeria de nós para sermos justificados, regenerados, santificados e salvos. A salvação deveria ser um processo natural após a morte do Calvário. A salvação deveria ser um processo gratuito após Jesus ter dito, está consumado. Veja que coisa interessante. Assim como pelo pecado entrou a morte no mundo, pelo sacrifício de Jesus a vida deveria entrar no mundo por uma questão de justiça. Logo, ninguém deveria morrer. Ninguém mais deveria sofrer após a cruz, com as consequências do pecado. Porque se Jesus morreu, cara, presta atenção, Jesus não é um salvador. O que é um salvador? É aquele que tira alguém de uma situação ruim e a coloca em seguro. Não é isso que acontece? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, num Gólgota, ele expira, mas antes dele expirar, ele fala, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, baixa a cabeça e expira. Morre. Então essa morte foi a morte para nos salvar. Logo, a partir daí, logo a partir desse momento, 2000 anos, ninguém mais morreria. Você compreendeu a lógica? Você está compreendendo a ideia que os teólogos não querem de jeito nenhum que você pense sobre isso? É isso, cara. Se Jesus morreu e ainda nós aqui precisamos aceitá-lo como Salvador, isso mostra que Jesus não é nenhum Salvador. Porque se o cara que é Salvador, salvou e não salvou, se ele morreu para nos salvar e não salvou, se ele morreu para que nós tivéssemos cura e não temos, se ele morreu para que a injustiça que caiu sobre ele não caísse sobre nós e cai sobre nós, se ele morreu para que os nossos corpos, nosso espírito, alma, seja como você queira entender, fossem resgatados do poder do pecado e ainda continua lá, então não é Salvador. Me desculpa, não é Salvador. Então não funcionou o sacrifício. O sacrifício serve para quê? Ora, se o camarada, imagina aqui uma equipe de bombeiros, helicóptero, lancha, tudo, boia, todo mundo lá para me salvar. Eu estou morrendo afogado. E de repente essas pessoas estão lá e digam, nós salvamos o Jason. Mas o Jason morreu afogado lá. É isso que está escrito. O Jason morreu afogado. Mas nós salvamos o Jason. Então salvou como? Explica como é que ele salvou. Cara, pensemos. Vou te dar uma ilustração, mais para que você do outro lado pense, por gentileza. Pense da seguinte forma. Imagine uma bruxa que lançou um feitiço sobre todo mundo.
E esse feitiço transformou todos os seres vivos, de todos os tamanhos e sexos, todos eles foram transformados em pedra. Mas o feitiço só seria desarmado se o irmão da bruxa quisesse morrer por vontade própria por todos os seres vivos. Ele teria que derramar sangue para que todas aquelas pessoas que foram transformadas em pedras voltassem ao normal. O irmão dela então resolve dar a sua vida e se sacrificar por todos. Então, o que deveria acontecer com todos os seres vivos após a morte do irmão da bruxa? Eu vou te dar a primeira opção. Todos, indistintamente, deveriam voltar ao seu estado natural, número 1. 2, apenas alguns deveriam voltar ao seu estado natural. 3, o estado natural só seria possível para aqueles que pudessem aceitar, se batizar, perseverar e obedecer. Coloca nos comentários 1, 2 ou 3. Se você não entendeu, volta de novo o vídeo, ok? Para ver se você entende. Coloca aqui, eu queria que você colocasse nos comentários qual a opção deveria ser a mais correta, qual que está dentro do seu senso de justiça. Brasil, você do outro lado, por gentileza, pensa comigo. Se o pecador está morto nos seus delitos, nos seus pecados, na condição de ser humano mortal e completamente natural, então, logicamente, após a morte de Jesus, o mundo deveria ser como? O mundo deveria voltar ao normal da mesma velocidade que ele se corrompeu. A santidade deveria ser instalada, a imortalidade seria devolvida. E nenhum ser humano viveria mais debaixo do pecado ou debaixo da morte, porque o preço foi pago pelo sacrifício único de Jesus. Isso faz sentido para você dessa forma? Porque é assim que faz sentido para mim. Diante dessas circunstâncias, Brasil, não haveria mais aquela opção de aceitar ou não aceitar a salvação. Porque não houve a opção de tornar-se pecador ou não tornar-se pecador. Eu pergunto para você que está aí do outro lado, qual foi a opção que você teve de se tornar pecador? Me diga aí, 1, 2, 3. Qual foi a opção que você teve? Nenhuma. Qual foi o livre-arbítrio que você exerceu para ser pecador ou para nascer não pecador? Nenhuma. Você foi solicitado para dizer assim, olha, você quer se tornar pecador? Você deseja se tornar pecador? Porque nós vamos te colocar lá no mundo e gostaríamos de saber de você, se você gostaria ou não. Isso não foi te perguntado. Então, da mesma forma, não deveria ser te perguntado se você gostaria ou não gostaria de ser salvo. Não, você já deveria ser salvo. E todo o processo da santificação, da regeneração, da justificação, todo o processo de morte a morte deveria ser destruída, o pecado aniquilado completamente, certo? O diabo e todos os seus opositores, ou deveria talvez ser perdoado, porque tudo também fazia parte de um plano secreto do próprio Deus. Mas nada dessas coisas aconteceram. O Galileu morreu, não foi isso que não é isso que vocês dizem? Morreu para nos salvar. Salvar de quê? Se nós continuamos na mesma situação de merda, de bosta. Então, por favor, Brasil. Ora, se todos estão mortos em seus pecados, não existe, então, a menor possibilidade do mesmo morto. O cara está morto. Então ele não tem como decidir se quer ou não quer ser salvo. Já não tem lógica por aí. A Bíblia diz que nós estamos mortos debaixo do pecado. Então, como que um morto vai ter consciência? Como que um morto vai ter condições de optar? E como que um pecador já tendencioso para o pecado, como que ele vai se decidir para a graça? Se ele está vedado, se ele está vendado também pelas trevas, não há possibilidade, precisaria de um Redentor. O Redentor até aí é aceitável, Jesus. Jesus morreu. Após a morte de Jesus, o preço ser pago, então beleza, solto todo mundo. Ora, se o preço não foi pago, se o preço foi pago mesmo através do sangue vertido na cruz, foi, Jason. E por que nada aconteceu? Porque todos nós continuamos do mesmo jeito. Ora, é porque o sacrifício de Jesus não valeu absolutamente nada. Foi tudo muito mentiroso. Vocês não entenderam isso até agora, não é possível. Rufem os tambores. Não é possível que vocês não entenderam isso. Brasil, não existe, entenda bem, não existe livre-arbítrio para mortos. Vocês entenderam que eu estou falando isso? Se todos nós estamos mortos nos nossos pecados, logo o poder de decisão, volição, não existe. Será que você não entende isso? Então Deus precisaria nos salvar. Então o Deus que precisaria nos salvar tinha que enviar alguém, não é isso?
um justo, alguém que não se contaminou com o pecado, não é assim, e aí, pronto, essa que a pessoa morreu, pagou o preço, pagou. Então, justificou todos os seres humanos? Não. Salvou todos os seres humanos? Não. Todos os seres humanos continuam morrendo? Sim, inclusive de fome. Todos os seres humanos foram livres de suas doenças, dos frutos do pecado? Não foram. Eles continuam ainda enfermos. Continuam. Eles continuam desfrutando dos desprazeres do pecado. Continuam. Então vamos colocar Jesus Cristo para morrer de novo, porque não funcionou. Você entendeu? É porque o crente é difícil de entender isso. Ele só entende o que o pastor coloca na cabeça dele. Tem que ser assim, porque está escrito na Bíblia, viu, Jason? É o que está escrito. Mas o que está escrito não é isso. Não era assim que deveria ser. Ou não é assim? Isso não é justiça para você? Não soa como justiça para você? Então por que nós precisamos nos rendermos a Jesus Cristo, pessoal, para aceitá-lo? Por favor, se nós precisamos então implorar primeiro a um Salvador, imagina, eu estou morrendo afogado, perdendo a consciência, eu já estou nas minhas últimas, aí o bombeiro lá em cima, né, pergunta e eu não estou nem ouvindo, porque a única coisa que eu consigo ouvir é só o vento do barulho do helicóptero, e eu não consigo ouvir o cara gritando a metros de distância de mim. Você quer ser salvo? Responde, eu não estou ouvindo. Eu digo, por favor, cara. O cara desce, o cara pula, o cara se joga, o cara sai descendo numa corda, vem me salvar indistintamente de quem eu sou. Posso ser o cara perigoso, eu posso ser o pior malandro, eu posso ser o pior assassino. Ele vem me salvar. Você está entendendo? Jesus Cristo deveria ter feito isso e não fez. Então essa historinha de que crente conta, porque crente adora contar historinhas falsas, que não tem nexo nenhum. Não existe livre-arbítrio para os mortos. Então, o Salvador deverá ressuscitar a todos. Mas quem são os todos aí? Aí é que vem um problema, né? Todos são só os eleitos, dizem. São apenas aqueles que aceitaram Jesus. Não. São todos aqueles que se tornaram pecadores sem as suas próprias permissões. Esses é que devem ser salvos. Todos aqueles que foram atacados, tragados, feridos pelo pecado quando entrou no mundo. Todos os que morrem é que deveriam receber a salvação gratuitamente. Somente aqueles que morrem. Mas os pastores, os teólogos não querem pensar assim. Porque se nós já somos salvos, então não precisa de igreja. Não precisa de dízimo. Não precisa mais do pastor. Tá lá, tererei, 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 tererei. Me dá agora o teu. Aí o culto da tarde. Tererei, tererei. Tererei, 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 tererei. Agora o culto da tarde, vem cá. Agora o culto da noite. Tererei, tererei. Tererei, 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 tererei. Não. Agora o dinheiro da noite. Amanhã é o mesmo dia. Tererei, tererei. Tererei, 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 tererei. Do mesmo jeitinho. Semana, mês, ano e por aí se vai. Descendência dele todinha vivendo de pregação. Aí eles não falam isso para você. Mas isso deveria ser. Então, se isso não aconteceu, aquele Jesus que você está acreditando que morreu na cruz do Calvário foi um mentiroso. Porque era isso que deveria acontecer. Se essa é a teologia, então deve ser a teologia seguida à risca. Em uma questão de justiça. Ninguém, antes de nascer, Brasil, decidiu pecar com Adão. O cara, antes de nascer na sua vida intrauterina, ele não disse assim, antes da tal alma ou do tal espírito ser encarnado num corpo, ou sei lá como surgiu essa porcaria, que é tudo invisível, né? A biologia explica de um jeito, mas os teólogos explicam totalmente de outro. Mas no momento da vida intrauterina, o cara não disse assim, ó Deus, eu gostaria de optar a vossa excelência pela magnitude do meu livre-arbítrio, eu gostaria de me juntar aos pecadores de Adão, se possível. Pode ser? Muito obrigado, Deus, pela compreensão, e eu vou nascer pecador. Mas você não quer nascer justificado, regenerado, um salvo, eleito? Não. Não faço questão disso, não. Obrigado. Obrigado mesmo pela participação, viu? Agora eu vou nascer. Não foi isso que aconteceu. Logo, Brasil, logo ninguém deveria ser consultado se quer ou não quer ser salvo.
Nós temos, inclusive, algumas doutrinas na área da soteriologia que tratam sobre a questão da salvação. Você vê, inclusive, essas áreas nas áreas de teologia sistemática, por exemplo. Mas essas doutrinas são completamente errôneas, são mal fundamentadas, são injustas, porque nenhum de seus principais autores e defensores entenderam, nenhum desses caras que até agora entendeu a lógica que seria o resultado real e prático da salvação. Pergunta para o teólogo, olha, qual seria o resultado justo e real da salvação? Deveria alguns serem salvos? Apenas os que aceitarem Jesus serem salvos? Ou todos, indistintamente, serem salvos? Aí ele, para ganhar o dinheirinho dele, vai dizer, olha, alguns deveriam primeiro aceitar Jesus. Mas peraí, o cara precisou, quando ele pecou, ele precisou aceitar o pecado? Foi isso? Então para que ele precisa aceitar Jesus agora? Me explica aí, pastor. Né? Uhum. Então assim, todos pecaram. Agora todos não merecem a graça. Não, aí só alguns merecem a graça. Mas todos não pecaram? Pecaram. Pecaram involuntariamente? Pecaram involuntariamente. Então por que somente alguns precisam, vão aceitar isso? Porque você sabe, né? Todos estão em pecados. Então, como o cara está em pecado, aí ele vai escolher, muitas vezes, o mal, né? Continuar o mal. Mas peraí, calma aí. Se ele está em pecado, é uma desonestidade você entender que a escolha desse cara que está em pecado e que está querendo mal, ora, a escolha dele é tendenciosa, porque ele já está em pecado. Dá para ele uma oportunidade de luz. Coloca ele aqui na nossa luz. Deixa ele optar agora. Aí você vai ver. Então pronto. Então, todos deveriam ser salvos, mas você sabe que existe uma elitização, né? Existem algumas pessoas que têm a síndrome da megalomania, o egoísmo, o egocentrismo, né? Então eu preciso ser salvo e eu preciso rir. Quando eu estiver no céu, eu preciso rir de algumas pessoas que estão no inferno. Eu preciso me vingar. Eu preciso sentir o prazer que é ver aquele cara lá queimando no quinto ou nos cestos dos infernos. Eu quero sentir isso. Eu quero sentir o prazer do que é ser um psicopata. Eu não quero todo mundo comigo lá no céu, não. Eu só quero somente algumas pessoas, porque eu sou da elite. Sabe, eu sou da elite. Eu sou um psicopata que eu quero somente poucas pessoas comigo e quero as outras sangrando, rangendo os dentes. Não tem fundamento para isso, cara. Não há possibilidade para isso, meu amado. Por favor. Entre os arminianos e calvinistas, nós temos duas grandes doutrinas, que é o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Aí você vê que coisa interessante, cara. Você lê, inclusive, isso aqui. Soberania banida, certo? Onde o livre-arbítrio humano parece querer banir a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus não pode ser banida. E aí nós temos o supralapsarianismo, que é a ideia de que alguém foi escolhido para ser salvo independente de qualquer coisa. Já vem a outra doutrina, que é o infralapsarianismo, dizendo que Deus escolhe somente alguns para ser salvos. Então, ainda dentro da soteriologia calvinista e arminiana, nós temos o monergismo, que é a salvação depende apenas do Espírito Santo, independentemente da vontade humana. Então isso prega o monergismo. O sinergismo já combate essa ideia dizendo o homem é salvo pela sua fé e por sua vontade. E além do monergismo e do sinergismo, nós temos também o universalismo, ou chamado também apocatástase, né? Que ensina que todos os humanos, todos, santos e pecadores, até mesmo o diabo, até mesmo os anjos que estão com o diabo serão reconciliados, serão restaurados, serão salvos e unidos a Deus após o Apocalipse. Quer dizer, são doutrinas que vêm se degladiando, se quebrando para entender a justiça de Deus. E o pior de tudo é que eu volto para o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para você para dizer, olha gente, o que está certo é o supralapsarianismo, tá? Olha, o pneumatomaquianismo está certo ou está errado. O monergismo está certo ou está errado. O sinergismo está certo ou está errado. Esse tal desse Espírito Santo não serve para porcaria nenhuma. É impressionante um negócio desse, cara. E ficam os teólogos aqui, ó, se batendo. Só para você ter uma ideia, aqui nós temos Gordon Clark, que teoricamente é um inimigo de
de Van Til, tá? Cornélio Van Til. Quer dizer, um escreveu, os dois são pressuposicionalistas, por incrível que pareça, os dois também ideologicamente são inimigos. São teólogos, defendem Jesus, defendem as mesmas coisas, mas fogem um pouquinho. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Quer dizer, e isso os dois têm o Espírito Santo. Ó, é impressionante um negócio desse. Quer dizer, são teólogos, ó, comendo teólogos. São teólogos dizendo que o outro é ruim, que o outro não conhece o grego direito, que o outro não conhece o hebraico, começa uma humilhação. Começa um escárnio em praça pública, porque eles são elitistas, eles são megalomaníacos, eles entendem a verdade absoluta das coisas. É impressionante. E são essas merdas de teólogos aí, viu? Teólogo não serve para nada, Brasil. Então, voltando para o nosso tema, eu quero dizer para você que essas ideias de monergismo, sinergismo, universalismo não servem para absolutamente nada, porque nada funciona, porque Cristo morreu e Cristo não é o que as pessoas pensaram que era. Essas doutrinas foram estabelecidas de forma erradas pelos apóstolos, porque os autores do Novo Testamento ou não entenderam como se daria o plano da salvação a partir de Adão, ou não quiseram aplicar. Porém, diante dessas circunstâncias, eu vou dar o meu ponto de vista diante disso. O monergismo, o sinergismo e o universalismo estão completamente errados, porque esse Cristo que as pessoas dizem que morreu para nos salvar foi um impostor. Não foi Cristo, não foi nenhum ser enviado por algum Deus que criou todas as coisas para seguir o passo a passo do plano da salvação. Foi um impostor. O que vocês estão seguindo hoje, chamado Jesus Cristo, é um impostor. Me desculpa, dói, não dói? É uma porrada, não é? Eu fui pastor, eu pregava isso lá na igreja, mas eu sei que é uma tonelada, é uma pesada, um soco na cara, blindado, não é verdade? É, eu sei que é, mas essa é a verdade. Essas doutrinas, agora eu vou explicar uma coisa, que agora mexeu com a Bíblia. Essas doutrinas, nem os apóstolos entenderam. Nem o próprio Jesus Cristo entendeu a doutrina da salvação. Como que seria a doutrina da salvação? Só para você ter uma ideia, nem o próprio Jesus entendeu. Se ele entendesse, ele faria completamente diferente. Mas os apóstolos também não entenderam. Quem escreveu sobre Jesus Cristo não entendeu porcaria nenhuma. Essas doutrinas, Brasil, elas foram estabelecidas de forma errada pelos apóstolos. Porque os autores do Novo Testamento ou não entenderam como se daria o plano da salvação a partir de Adão, ou não quiseram aplicar o plano de forma justa, porque sabiam que Jesus era uma fraude e que a salvação por meio dele nunca funcionaria. Eles já sabiam disso, como não funcionou até o dia de hoje. Então eles pensaram, bom, com certeza esse cara não salvou ninguém, porque após a morte dele ninguém foi salvo, nada aconteceu. O véu do templo nem se rasgou, nada aconteceu. Uai, então, se eu continuo morrendo nos meus pecados e delitos, então essa morte e esses pecados não foram aniquilados pela oblação do sacrifício de Jesus. Então, esse cara está errado, então eu vou pregar a salvação de uma outra forma. E foi assim que tudo começou. Por que os pastores e teólogos até o dia de hoje pregam que a salvação deve ser aceitada? Porque é evidente que a salvação não funcionou com Jesus. Nós vemos, inclusive, vários autores neotestamentários estabelecendo condições ainda. Olha, estabelecendo condições e imposições para o pecador ser salvo. Então, realmente, eles não entenderam o que seria salvação a partir da queda de Adão. Eles não entenderam bulufos de nada. Talvez esses apóstolos ou discípulos de Jesus tenham sido rapazes de 15 anos, 16 anos, 14 anos. O maior de todos ali talvez tenha tido ali seus 19 anos de idade. Vamos colocar a hipótese de que eles existiram, trabalhando em cima delas. Então eles não entenderam nada. Eram analfabetos, que não entendiam como tudo se sucedeu de Adão até os seus dias, e dos seus dias até os posteriores. É por isso que você vê os mercadores da fé vendendo a salvação, impondo, olha, a salvação tem que ser assim, a salvação para ser recebida tem que ser assado. Quer dizer, eles mesmos não entenderam ou sabem que a salvação não funciona. Então eles vendem a salvação. Portanto, Brasil, dependendo da parte da Bíblia que você ler, você encontrará várias opções de salvação, como se a salvação fosse um mercado livre, onde você faz isso, você faz aquilo para ser salvo ou não salvo. Cada autor, perceba, cada autor neotestamentário vai defender uma forma diferente para
para que o pecador possa alcançar a salvação. Cada autor vai defender isso. Por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 16, você precisa crer e ser batizado ou você irá para o inferno. Já João, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não precisa crer, apenas ser batizado pela água e pelo Espírito. Já Atos, capítulo 2, versículo 21, e Romanos 10, 13, diz que basta apenas invocar o nome do Senhor. Você está entendendo que cada um está trazendo uma forma diferente de salvação? É isso. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim, basta crer em Jesus e até os parentes serão salvos. Olha isso. Romanos 8, 24, simples. Basta ter esperança para ser salvo. Já Romanos capítulo 10, versículo 9, só precisa declarar que acredita na ressurreição de Jesus e aí você vai ser salvo. Efésios já traz uma outra questão. Efésios capítulo 2, versículo 5, a salvação está garantida automaticamente pela graça. Efésios 2, 8, pela graça e pela fé também, já altera alguma coisa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, basta simplesmente acreditar que a Bíblia é verdade e acabou. E por último, nós temos a carta escrita a Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, onde a salvação é somente pela misericórdia de Deus, não pelas obras de justiça como se houvéssemos feitos. Então quer dizer, Brasil, cada pensamento vai trazer uma forma diferente de você ser salvo. E como é que você entende a salvação? Bom, chegamos ao fim de mais um tema. Eu espero de todo meu coração. Cara, isso dá trabalho. Dá um trabalho que você não faz ideia. Agora, por exemplo, estou aqui, cara, um calor da miséria dos cachorros, doido. Eu estou aqui para poder estar gravando um vídeo para você, iluminação do lado. É um sacrifício, mas eu faço isso porque gosto, porque quero ajudar outras pessoas. Mas é evidente que também você do outro lado vai ter que fazer a tua parte, cara, porque eu sozinho não tenho condições de libertar você. Liberte-se também, tá? Pensa por você mesmo. Não queira tudo mastigado, como um passarinho coloca tudo na boquinha. Não, por favor, não faz isso. Então, na minha reflexão, da conclusão de hoje, eu quero dizer para você que a salvação, essa questão soteriológica, cara, salvação é a maior pilantragem aplicada nos crentes ingênuos até o dia de hoje. Porque é o mesmo que dizer que Deus fez tudo errado. Você está entendendo? Quando a pessoa diz assim, olha, é preciso você ser salvo, a salvação vai acontecer porque Deus errou em alguma coisa. E agora, para limpar essa cagada toda, aí Deus precisa então salvar todo mundo. Mas Deus estabeleceu um plano mirabolante. Ele disse que vai consertar toda essa cagada que ele fez se os crentes se comportarem como ovelhinhas mansas, obedientes, cheias de perseverança e muita crença. Porque sem fé é impossível agradar a Deus também. Quer dizer, tá fudido de qualquer forma. E isso é um absurdo, Brasil. É um absurdo você acreditar nessas coisas, acreditar nessas baboseiras, tá bom? Fortíssimo abraço para você, muito obrigado por tudo. Se você entendeu, eu espero que você tenha entendido esse vídeo, porque deu um trabalho danado para fazer. Para escrever isso aqui deu um trabalho. Mas eu espero que você entenda, tá bom? Forte abraço para ti e se você puder nos ajuda. Compartilhe nossos vídeos, deixa o like, seja membro do nosso canal e se quiser, vai, você mesmo, se inscreve nessa bodega aí. Um abraço para você, tchau, tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. alemdafé@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.